Sim. A dor da depressão poderia servir de uma espécie de dor de parto? Muitas vezes sem depressão não há salvação. Como é que é? Muitas vezes, sem depressão não há salvação. Puxa, é mesmo. Então, raramente você vê a felicidade conduzir as pessoas a um estado de lucidez profunda, não é? O livro do Eclesiastes, inclusive, diz isso, que a sabedoria habita a morada do luto. Olha e não mesmo. o lugar das festividades, não é? Que tendem à fantasia, à alienação, a fazer com que aquela experiência de ausência de dor e de overdose de euforia seja congelada como sendo o estado natural do existir. E aí, quando isso acontece, iniciam-se as elaborações fantasiosas que fragilizam o indivíduo para o encontro real com a vida, com topada, com unha encravada. Tá tudo bem, mas tem uma cutícula solta. Você está sem poder nem passar a mão direita no cabelo da namorada, porque dá uma dor danada. Enfim, vai das piores calamidades à cutícula a existência. E tem gente que vive em estados de anestesiamento tão grande que frequentemente é somente uma perda que gere um estado depressivo, ou a falência afetiva de um relacionamento que gere a mesma coisa, ou a experiência de ver uma família Pleasantville, toda perfeitinha, em preto e branco, de repente se tornar mais viva, apesar da ambiguidade manifesta e das contradições expressas. Daí, às vezes estou exatamente com unha encravada. Está com a unha encravada. Tá vendo aqui, legal. Então, às vezes, sem que essas contingências se manifestem, eu diria que a maioria quase absoluta das pessoas não cai em si, não faz a viagem da volta sobre si mesmo. Se o dinheiro do filho pródigo não tivesse jamais terminado, talvez somente os achaques da velhice o tivessem iluminado. Olha mesmo. Mas foi porque o dinheiro acabou antes, o poder acabou antes, Vivendo as oportunidades, corpos, e o cara depressão. foi colocado na relativização total, é que a ficha caiu. Então, num mundo caído, conforme a descrição de Gênesis, o indivíduo queira levá-la literalmente, queira levá-la de maneira arquetípica, queira levá-la como levá-la, ela é verdade em qualquer perspectiva que você a veja. Ela descreve a verdade. Então, lá em Gênesis, as salvações que acontecem dadas por Deus ao homem caído são todas salvações de dor. O homem não é salvo sem dor depois do pecado. Ele vai ter que trabalhar, haverá menos espontaneidade de entrega de fruto na natureza a ele vai ter que laborar, ele vai ter que suar, ele vai ter que se instrumentalizar, ele vai ter que cavar. O prazer, eles podem ter o maior orgasmo do mundo, o Adão e a Eva. Mas o fruto dessa experiência vai ser apertada, vai ser doída, vai ser extremamente traumática até virar alegria, como Jesus disse, e a terra vai produzir cardos e abrolhos. Pois então, olha só, então, disso que você está falando, a Jureni, ela acaba de perguntar aqui, então, Caio, você concorda com a expressão que se não vamos a Deus por amor, vamos pela dor? Mas antes de responder, eu esqueci já quem comentou, falou o seguinte, quais seriam os... Então, há benefícios na depressão? Claro, podem haver. Podem haver. Podem haver, como podem haver todos os malefícios possíveis na depressão. Então, porque o indivíduo não precisa viver deprimido para andar pela fé. Nós não estamos aqui fazendo a advocacia do estado depressivo. A pergunta original foi,
será que um estado depressivo pode trazer um benefício? A resposta foi, sem depressão não há salvação. Claro. Agora, a permanência num estado depressivo inviabiliza todo o benefício de salvação, como experiência psicológica, como experiência física, como experiência social, como experiência relacional para as pessoas. Então, Jó teve depressão. Claro, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando eu digo sem depressão não há salvação, deixa eu falar, não estou falando da salvação como um evangélico a entende, ir para o céu. Né? Senão o único mediador entre Deus e os homens seria a depressão. Certo. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando é da produção de um ser mais sadio, mais consciente, ou seja, sair de uma depressão é justamente o que catapulta você frequentemente para estados de maior solidez, de maior consistência, de maior realidade e de maior autoconhecimento. É só disso que eu estou falando. Sim. Não se está advogando que o pêndulo se fixe desse lado de cá, porque é possível, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, que uma pessoa experimente a graça de Deus num estado crônico de depressão. Mas isso aí é doença. Uma enfermidade. Uma enfermidade a ser tratada. Uma coisa é a depressão que se química. Na maioria das vezes, esse tipo de depressão é química. Na maioria das vezes, há desordens hormonais, na maioria das vezes, há disfunções cerebrais, na maioria das vezes, há malformação neural, na maioria das vezes, há algum tipo de trauma tão poderoso que atingiu a pessoa, que gerou uma espécie de fixação de dor, como sistema, já parte do conjunto e do sistema de retroalimentação de interpretação da vida no cérebro. E aí, nesses casos, o indivíduo precisa de medicamento, precisa de contrapontos químicos, precisa de ajuda para equilibrar, para estimular aquela área dormente, precisa levantar os níveis diminuídos dele de hormônio e não raramente precisa de um acompanhamento psicoterapêutico ou de um acompanhamento genuinamente pastoral, porque quem devia fazer quase todo o acompanhamento psicoterapêutico deveriam ser aqueles que têm dom de pastorear. É que geralmente os pastores só carregam um título e não têm vínculo nenhum com a condição nem com a alma humana. Mas se tivessem, fariam isso melhor do que ninguém. Então, não raramente precisam desse acompanhamento. Por quê? Porque o indivíduo acaba psicologicamente misturando o estado, um dia crônico de depressão em razão de alguma disfunção química, hormonal, ou mesmo de alguma de falta de estímulo numa área cerebral absolutamente fundamental. A suscetibilidade às estações do ano que algumas têm, né? Mas às vezes essa ausência de algum elemento que pode ser até sazonal, como na estação do ano, se torna um produto fixado na psique do indivíduo como uma constituição do eu dele. Então, dele processar a vida. Processar a vida, passa a ser um olhar. Então o que acontece? Disposição mental reprovável. Aí o psiquiatra o medica, ele começa a ficar sem os álibis químicos e concretos para justificar aquele mal-estar, mas algo se fixou pelo fato de ter sido crônico nele, na alma dele, na psique dele. Agora já não é mais um problema no hardware, agora já é um problema no software. Sim. Se fixou já no software como um programa e o indivíduo precisa ser ensinado a se desprogramar daqueles estímulos que ele condicionou agora na imaterialidade dele, na alma dele.